E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica do segundo livro de Samuel, leremos o capítulo 23. Pai amado, Senhor Deus, Criador do céu e da terra, meu Pai e Senhor. Mais uma vez buscamos a Tua presença, Senhor, para Te dizer que Te amamos, para Te agradecer por tudo. Somos Seus. Que possamos, eu e minha esposa, mais e mais, Senhor, construir a nossa família fundamentado nos Teus valores, nos Teus princípios, no Teu propósito. Senhor, que possamos dizer verdadeiramente, eu e minha casa serviremos ao Senhor, que possamos, nas muitas vezes que somos ajudados, ser gratos ao Senhor, que fez pessoas se levantarem como instrumentos Teus, e que possamos ser fortalecidos para mais e mais termos a condição, Senhor, de estarmos fortes o suficiente para sermos instrumentos do Senhor em benefício de outras pessoas. Nos faz, Senhor, instrumentos do Senhor de modo direto e indireto, para que possamos levar a Tua palavra com o que sai da nossa boca, com a nossa conduta, com a nossa trajetória, onde quer que venhamos estar, para que se faça na vida dessas pessoas conforme a Tua vontade, porque é perfeita, justa, digna, agradável. Só o Senhor é digno de adoração. Agradecemos por tudo em o nome do Teu Filho unigênito, Senhor e Salvador nosso, em o nome do Espírito da Verdade, Teu Espírito Santo, em o nome do Senhor, que foi, é e para sempre será o mesmo. O Senhor dos Exércitos, Deus eu sou, o Pai do Cristo, meu Pai e Senhor, eterno, Criador do céu e da terra. Amém. Bem, temos no capítulo 23 do segundo livro de Samuel, efetivamente 39 versículos, e diz do versículo 1 em diante: são essas as últimas palavras de Davi, palavra de Davi, filho de Jessé, palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do mavioso salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou, aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã quando sai o sol, como manhã sem nuvem, cujo esplendor depois da chuva faz brotar da terra a erva. Não está assim com Deus a minha casa? Pois estabeleceu comigo uma aliança eterna. Em tudo bem definida e segura, não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Porém os filhos de Belial serão todos lançados fora como espinhos, pois não podem ser tocados com as mãos. Mas qualquer, para os tocar, se armará de ferro e da haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no seu lugar. São esses os nomes dos valentes de Davi: Josebe, Bassé, Bet, filho de Taquemonim, o principal de 3. Esse brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eliázer, filho de Dodó, filho de Aioi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, quando já se haviam retirado os filhos de Israel. Ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada naquele dia. O Senhor efetuou grande livramento e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para tomar os despojos. Depois dele, Sama, filho de Axé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Lei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Pôs-se Sama no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram, e no tempo da cega foram ter com Davi a caverna de Adulão, e uma tropa de filisteus se acampara no vale dos Refaíns. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém, e tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor.
e disse: Longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida? De maneira que não a quis beber. São essas as coisas que fizeram os 3 valentes. Também Abissai, filho de Joabe, filho de Zeruia, era cabeça de 30, e alçou a sua lança contra 300 e os feriu. E tinha nome entre os primeiros 3. Era ele mais nobre do que os 30, e era o primeiro deles. Contudo, os primeiros 3 não chegou. Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabzel e grande em obras. Feriu ele 2 heróis de Moabe. Desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio, um homem de grande estatura. O egípcio trazia uma lança, mas Benaia o atacou com um cajado. Arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. Essas coisas fez Benaias, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. Era mais nobre do que os 30, porém os 3 primeiros não chegou. E Davi o pôs sobre a sua guarda. Entre os 30 figuravam Azael, filho de Joabe, Elanã, filho de Dodó, de Belém, Sama, Arodita, Elica, Arodita, Elis, Altita, Ira, filho de Iques, Tecoíta, Abiezer, Anatotita, Mebunai, Uzatita, Salmão, Aioíta, Maarai, Netofatita, Elebe, filho de Baaná, Netofatita, Itaí, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, Piratonita, Idai, de Ribeiro de Gás, Abi, Albon, Arbatita, Asmavete, Barumita, Eliaba, Saal, Bonita, os filhos de Jacém, Jonatas, Sama, Amarita, Aião, filho de Sarar, Ararita, Elifelete, filho de Aasbai, filho de Maacatita, Eliã, filho de Aitofel, Gilonita, Esraí, Carmelita, Paarai, Arbita, Igal, filho de Natã, de Zobar, Bani, Gatita, Zeleque, Amonita, Naarai, Beerotita, o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia, Ira, Itrita, Garebe e Trita. Capítulo 39, versículo 39, finalizando o capítulo 23, nos diz Urias, Eteu, ao todo 37. Pois bem, por meio desses 39 versículos, nos fala o capítulo 23 sobre as últimas palavras de Davi, do versículo 1 até o 7º, e nos conta algo sobre os valentes de Davi, do 8º até o 39. Aquele que constrói a sua história fundamentado na palavra do Senhor, sempre há de ter importância aqueles que estão à volta, pois com toda humildade se prestará ao serviço de ser instrumento do Senhor, de um modo direto ou indireto. Enquanto memória tiver aqueles que estiverem ao redor, ele ou ela encontrará motivo de ser lembrado, não por efetivo préstimo próprio, mas pelo serviço, de um modo direto ou indireto, àquele que é o único digno de adoração, o Senhor dos exércitos, Deus eu sou, o Pai Criador do céu e da terra. Possamos viver a felicidade plena que é viver conforme o seu propósito as nossas vidas, em meio ao seu mover, exclusivamente do seu amor, favor e poder. É o que desejo para mim, para minha família, para a sua família e para você. Sucesso!